Tudo bom? Meu nome é Alexandre Ferreira, faço uma análise semanal aqui das melhores ações da Bolsa, como encontrar as melhores ações, analiso o Ibovespa e hoje eu vou analisar os setores da economia, né? Analisar quais são os melhores setores da economia, os setores mais fortes. Vou analisar alguns índices, como o índice de consumo, o índice industrial, o índice imobiliário, né? Construção civil, analisar o setor financeiro, as melhores ações, analisar o setor de dividendos, né? E setor da energia elétrica. Mas antes disso, eu quero falar aqui sobre o índice Dow Jones, né? Se eu colocar aqui o gráfico diário do índice Dow Jones, o que é que eu vou ver? O índice está na tendência de alta, recuou. Dentro desse recuo, a gente deixou aqui uma mínima em 14.844 pontos aproximadamente. E é essa região que eu devo tomar observar de perto, né? Tomar cuidado com essa região do Dow Jones, porque era um último topo nessa região aqui. Era um topo que era uma resistência, a gente rompeu essa resistência aqui, subimos, caímos e a gente respeitou esse último topo aqui como uma região de suporte. Então a gente tem uma região aqui de suporte. Se o Dow Jones voltar a cair e perder essa região aqui, a gente vai ter um pivô de baixa no Dow Jones, só para lembrar, o pivô de baixa é quando a gente está aqui numa tendência de alta, uma ação ou um índice cai, volta a subir e sobe um pouco, né? E depois volta a cair. Nessa próxima queda, a gente perde esse último fundo aqui. Então, isso aqui é o pivô de baixa. E vai ser mais forte ainda, porque a gente vê que esse recuo deixou aqui o estocástico numa região de sobrevenda. Então, como esse recuo deixou aqui o estocástico na região de sobrevenda, aqui é onde os compradores se sentiram mais fortes aqui para comprar, né? Então, a gente vai comprar nessa região. Se a gente voltar a cair e perder essa região, quer dizer o quê? Passa a mensagem de que a alta não tem tanta consistência assim. Essa força aqui dessa compra não teve tanta consistência, né? Atraiu compradores, mas a força vendedora foi maior. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o Ibov, né? Se o mercado americano, se o Ibovespa, né, a bolsa, o mercado de ações brasileiro já está fraco, com as ações americanas, né, com o mercado americano subindo forte, e se a gente olhar aqui, né, o Ibovespa está caindo, né, a gente só vê queda, queda, queda aqui, muito diferente daquele gráfico, ele é um gráfico mais vermelho aqui, né, mais de queda, muito diferente do gráfico do mercado americano, do gráfico do mercado brasileiro. Se o mercado brasileiro já está fraco com o mercado americano, que é um forte país aí que importa nossos produtos, né? Os Estados Unidos importam muito produto brasileiro aí, nosso, e se ele está forte e a gente já está fraco, se o mercado americano voltar a cair, né, continuar a começar a cair, a gente tem tudo aí para ter quedas mais fortes no Ibovespa. E a gente também já configurou ali a perda dos 52 mil pontos no Ibov, então vale a pena observar o mercado americano de perto. E como notícia, a gente tem que o governo americano tem aí umas notícias, né, que já está na hora de começar aquele apertozinho monetário de elevação de juros. Então, se o governo americano, se o Fed, começar a aumentar juros, isso pode fazer com que o mercado caia, né? E tenha uma correção. Essa correção pode fazer com que o Brasil venha também cair mais ainda. Vou analisar agora o setor de consumo. Aqui o gráfico diário. Então, a gente já entrou o consumo numa tendência de baixa. Então, pelo critério aqui que eu utilizo, a gente já está numa tendência forte aqui. A gente nem fez o pivô, né? A gente caiu reto. Essa queda rápida e reta aqui do índice de consumo passa um sinal de que o setor de consumo já está perdendo força, já não está tão fraco. A gente pode ter uma alta aí para os próximos dias no setor, voltar a subir. Porém, se eu colocar aqui uma retração aqui de FIBA, a gente vai ver que a gente deve subir até os 2.420 pontos aproximadamente. Essa aqui é a primeira resistência. Então, a gente deve procurar aqui regiões de vendas agora próxima a esse nível.
Se eu for olhar o gráfico semanal do índice de consumo, o que é que eu observo? 2 semanas de queda, né? Então, todo mundo aqui, todo mundo não, né? Mas quem opera através do meu setup ou através de outro setup, mas muitas pessoas já começaram a se desfazer do setor de consumo. Se a gente perder essa região aqui, que é o último fundo, a gente abre espaço para novas quedas. Então, vale a pena aqui observar. A gente vê que a gente tem essa região de último topo. A gente não teve aquela força forte aqui para romper esse último topo. A gente ainda deixou aqui, na semana que acabou no dia 24 de maio de 2013, a gente conseguiu fechar acima desse último topo, mas depois a gente voltou a cair. 2 semanas de quedas. Então, a gente observar aqui, ó, essa região de último fundo aqui do setor de consumo. O setor de consumo já está começando a dar sinais de fraqueza no mercado de ações. Então, já vamos procurar ações para vender e não para comprar, né? O setor industrial, o INDX, eu tinha comentado que essa região aqui era a região de suporte. Se a gente voltasse a cair, perdêssemos essa região, abriríamos espaço para novas quedas. E a gente está trabalhando em cima dessa região. Então, voltando a cair e perdendo essa região, as ações do setor industrial, né, elas vão refletir alguma coisa que está acontecendo. A gente sabe que os preços refletem algumas notícias, refletem o que está acontecendo, as expectativas da economia. Então, se as ações do setor industrial voltarem a cair, caírem forte, aqui vai passar aqui uma sinalização bastante negativa e eu também não vou procurar ficar comprado no setor industrial, vou procurar ações para vender ou então fico de fora esperando uma melhora no mercado. Vou comentar agora o setor imobiliário. O setor imobiliário também sofrendo aqui nessa semana, 2 semanas de queda. Só nessa semana aqui a gente perdeu 4,08%. Então, está na tendência de baixa. Aqui eu coloquei a média de 21, que é um número também de FIBO que eu utilizo. A gente vê que a gente bateu aqui na média de 21, voltamos a cair, 2 semanas de queda. Se a gente voltar a subir, a gente tem essa região aqui como resistência, porém, o setor imobiliário como um todo fraco, também dificilmente você vai conseguir encontrar alguma ação através de análise técnica, através do método que eu utilizo para comprar. Pode ser que consiga comprar ações aí através de outros métodos, né, como preço-lucro, através de outras análises, análise fundamentalista, né, mas na análise técnica clássica também aqui o gráfico diário está na tendência de baixa. Pode ser que haja algum repique, alguma subida nos próximos dias, mas a tendência é de baixa no setor imobiliário. A bolsa como um todo está na tendência de baixa, eu não compro particularmente. Não sei porquê. Uma pessoa quer comprar, né, quer acertar o fundo, e é aquela história, né? A gente vai tentar acertar o fundo e a ação continua a cair. Né? A gente tenta acertar o fundo e ela cai. A gente tenta acertar o fundo aqui, ela sobe um pouquinho e depois volta a cair. Aí a gente tenta acertar o fundo, ela sobe um pouquinho e depois cai mais. E tenta acertar o fundo porque a tendência de baixa é isso. Topos e fundos descendentes. Agora eu vou falar aqui sobre o setor financeiro. Setor financeiro no gráfico diário, trabalhando também aqui numa tendência de baixa. Pode ser que a gente tenha algum repique e voltemos a subir, mas a tendência no gráfico diário já é de baixa. O mercado como um todo, né, está fraco, está na tendência de baixa e eu espero uma melhor posição, um melhor posicionamento aí para as compras. O setor financeiro ainda está melhor do que muitos outros setores, né? A gente no gráfico semanal está na tendência de alta, as médias apontando para cima, trabalhando em cima aqui ainda o setor como um todo da média de 21. Setor ainda bem configurado, mas já perdeu a configuração no gráfico diário. A gente sabe que a ação começa a cair pelos gráficos de menor periodicidade e depois cai pelos de maior periodicidade. Então, setor financeiro comentado. Vou comentar agora o setor elétrico, que teve mais uma semana de queda, 3,16% de queda, trabalhando aqui em cima da retração de 61,8% de FIBO, ou seja, desde esse último fundo até esse último topo, a gente caiu. Essa aqui era a região de importante suporte, a gente perdeu essa região de 38,2 de FIBO
e foi buscar a próxima região de suporte de 61,8. A gente já está fechando abaixo, né, dessa região. Se tiver outra semana de queda, a gente tem tudo para buscar aqui o último fundo. Então, o mercado em energia elétrica também está fraco. A economia como um todo aqui está dando sinais de fraqueza, de enfraquecimento. Para quem opera na ponta compradora, eu sugiro aí que tenha alguma cautela, né, nos posicionamentos e procurar aquelas ações que estão em tendência de alta. O setor elétrico também está fraco, né? A ação que está em tendência de alta aqui, CPFE3, Copel e CEMIG. Mesmo assim, eu sugiro aí muita cautela no setor elétrico também. Se a gente voltar a cair, perdemos esse último fundo aqui, a gente vai analisar aqui o gráfico mensal, conforme comentado anteriormente, né? A gente vai abrir espaço para quedas mais fortes. E aí a projeção de uma queda seria desde esse último topo aqui até esse fundo, uma retração até essa região aqui, onde a gente deixou um topo, e eu pego 100% dessa movimentação, ou seja, eu pego toda essa movimentação e expando para baixo. Ou seja, vai ter 19.594 como o alvo de toda essa queda. Então a gente vai ter mais 15% aí na média de queda para as ações do setor elétrico. Então é outro setor para a gente ficar de olho. Se perder esse último fundo aqui, tende a cair mais. E por último, o IDIV, índice de dividendos, né? Eu vou colocar aqui o gráfico semanal. Setor de dividendos, as ações boas pagadoras de dividendos como um todo. Também uma tendência de baixa. A gente deixou aqui uma queda de 2,25. Perdemos esse último fundo, que era o suporte principal. Não conseguimos aqui nesse rompimento passar para cima desse triângulo. E a gente tem aqui um viés altamente aqui baixista, um viés negativo para as ações de dividendos, do setor de dividendos. Então, para resumir, o mercado está fraco, a tendência continua sendo a tendência de baixa. O Ibovespa, se continuar caindo, tem um alvo inicial de 48 mil pontos, né, conforme comentado lá na análise do dia 15 de março, ou foi 13 de março desse ano. E a gente vai procurar as boas ações para comprar. Faz parte da vida o mercado de baixo, faz parte da vida o mercado em alta. Até a próxima semana, foi um prazer.